Meus irmãos, hoje nós vamos ter uma palavra aqui, breve também, no primeiro livro que escreveu Samuel, capítulo 2. É a oração de uma mãe e o gesto dessa mãe nos ensina muito. Não apenas as palavras que ela dirigiu a Deus quando estava orando, mas a sua história, né, que é carregada de emoção, de controvérsias e de uma decisão também muito forte e muito importante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, é o Cântico de Ana. Aconselho que você leia em algum momento na sua casa. O Cântico de Ana é muito bonito. Eu vou ler apenas o primeiro verso, que diz assim: Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se deleita sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Bom, essa é uma fala de uma mãe que está comemorando a sua ultrassonografia, né? O seu filho ainda não havia nascido. Ela estava apenas com a notícia e a certeza de que estava grávida. Essa gravidez é antecipada, ou melhor, essa gravidez ela é precedida por um sofrimento muito grande. Ana era esposa de Elcana e numa família tribal, os homens podiam ter mais de uma mulher. Então este seu marido era polígamo, ele tinha 2 esposas. E ter filhos nos dias de Ana era, como disse na mensagem de domingo passado, ter filhos era uma garantia de que aquela prole, de que aquela família teria então sucessão. E não ter filhos era um mau sinal, de modo que as mulheres que não tinham filhos, que eram consideradas estéreis, eram consideradas amaldiçoadas. E isso trazia muito sofrimento. E Ana viveu esse drama. Ela viu a companheira, a esposa do seu marido, a primeira ou segunda esposa do seu marido, ter filhos, e ao passo que ela teve filhos, ela zombava de Ana, e Ana então ficou angustiada, triste, e claro, né, cabisbaixa, sensação de fracasso, de impotência, de talvez menosprezo, e não apenas o menosprezo do seu marido, o menosprezo da sua rival, mas o menosprezo de Deus, né? Talvez se passou na cabeça de Ana, naquele conflito tão grave: por que Deus fez isso comigo? Por que sou desprezada assim? Por que Deus não me abençoou com um filho? Nós não sabemos dizer o que exatamente se passou no coração de Ana, porque ela não revela tudo, mas ela revela no primeiro capítulo que é uma mulher amargurada de espírito. No primeiro capítulo, essa trama se desenrola, se desenvolve, se mostra. E Ana, então, vai à casa de Deus para orar. E está lá tão embriagada por suas lágrimas e por sua dor, que o profeta Eli, o sacerdote Eli, se aproxima dela e sugere que ela estava embriagada, né? E ela diz: meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher amargurada de espírito. Então ela revela todo o seu sofrimento e aquele homem diz: então, vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. E a palavra do Senhor diz que de madrugada Ana orou, e Elcana, seu esposo, conheceu a Ana, se deitou com ela, e então ela ficou grávida. E agora, com a notícia, não é, que está grávida, quando ela se percebe grávida, eu fico imaginando que os dias se passaram, e então faltou o ciclo natural. E ela teve reações no seu corpo, né? E toda mulher que passou por isso sabe. O seu corpo reagiu em relação aquele acontecimento que ela certamente não temeu não ser verdade. Talvez tenha se passado na cabeça dela: será que isso é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Consultou algumas amigas, consultou as pessoas mais próximas, até que ela teve certeza que estava grávida. E então ela fez essa oração e disse: o meu coração exulta no Senhor. Que alegria,
Que grande conquista, não é? O meu poder está exaltado no Senhor, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. 4 sentenças, 4 declarações que nos ensinam muitas coisas. A primeira é o coração alegre, satisfeito em Deus, o coração grato por aquilo que Deus fez, o coração que está festejando por aquilo que Deus fez, o reconhecimento de que tudo que está acontecendo em sua vida é fruto da graça, da soberania e da bondade de Deus. Bom, eu quero abrir um parêntese aqui para destacar algumas histórias que não têm um final tão feliz como nós imaginamos, como nós projetamos, né? Afinal de contas, esses acontecimentos não se assemelham ao que se passou com Ana, ter alcançado de maneira objetiva, como planejado, o seu filho. Em algumas famílias, esse filho não vem e ele não é gerado pelo ventre da esposa, da mãe, não é? Esse filho é gerado pelo coração. Esse filho é trazido por Deus, por alguma razão que nós desconhecemos. Mas a mãe e a família que tem a felicidade de gerar pelo coração um filho, está de igual modo sendo usado, sendo instrumentalidade de Deus para ser bênção na vida daquela criança e para que aquela criança, sem dúvida, seja bênção em sua vida. Eu também nunca revelei isso aqui na igreja, mas meu irmão mais velho é adotado. Minha mãe recebeu o meu irmão mais velho logo que casou com o meu pai, e a mãe do meu irmão foi deixá-lo na casa da minha mãe. Claro, aquilo era fruto de uma infidelidade conjugal, né? Logo que meu pai casou-se, já tendo estado noivo com minha mãe, ele tinha um caso com uma senhora, e essa senhora engravidou, teve o filho, e logo no primeiro mês em que eles estavam de lua de mel, a minha mãe teve que abraçar esse filho. Imagine o quão desagradável pode ter sido para ela, logo no primeiro mês de casamento. Mas, meus irmãos, Deus, em sua grande sabedoria, trouxe o meu irmão para o seio da minha família, para que ele seja a grande bênção que ele é para a vida de todos nós. E minha mãe aprendeu a amá-lo, e mesmo não tendo nascido de suas entranhas, não há qualquer dúvida de que o laço que existe entre eles é absolutamente inquebrável, insubstituível, e de igual modo como é para nós, filhos gerados pelo seu ventre. Alguns Deus dará filhos por meio da gestação natural, por outros Deus os trará pelo coração. É o amor, é a solicitude, essa força motora que há no coração de cada mulher que pode gerar filhos do seu ventre e do seu coração. Diga-se de passagem, a bênção da maternidade é concedida apenas ao gênero feminino, e em especial às mulheres. Digo ao gênero feminino porque animais também são mães, mas só as mulheres conseguem racionalizar aquilo que elas sentem, percebem e materializa isso em gestos, em tratamento, em comportamento, em palavras, e cria uma relação inquebrável. Isso é parte de algo que só Deus pode fazer: gerar vida. Veja que Deus divide com a mulher esse poder extraordinário
da maternidade. Que bênção é para a mulher e para as mulheres gerarem filhos, mesmo que esses advenham do coração. Então, Ana, tendo a sua bênção materializada, ela tem o seu coração grato a Deus por aquilo que Ele fez. Bom, é possível que você seja mãe, que você esteja planejando ter filhos, é possível que talvez entre nós essa possibilidade se passe, né, na cabeça das solteiras. Como será o meu filho? Será que eu terei filho? E o filho que Deus me deu, o filho que está sob os meus cuidados, por que não foi diferente? Por que não foi como eu planejei? Olha, para essas questões que nós chamamos de exceções, nós poderíamos fazer outras perguntas, como por exemplo, se este filho que você cuida, se este filho que você gerou, se esse filho que você gerou no coração fosse filho de outras mães, ele seria quem ele é hoje? Deus te deu este filho porque ele sabia que você tinha total capacidade de cuidar dele. Deus, ele te deu esse filho porque ele te deu condições, e todas as condições para que este filho tenha o que ele precisa para ser quem ele é. E os filhos que Deus te dará, se eles vierem por meios naturais, muito embora a adoção não seja algo que se diga não é natural, normal, não é? Mas quando eu me refiro meios naturais, eu me refiro filhos gerados pelo ventre. Esses filhos serão tão amados como aqueles que podem ser gerados no ventre. Por quê? Porque é Deus quem dá os filhos. É parte da capacidade de Deus de gerar a vida. Quem gera a vida, quem tem a bênção da maternidade, participa da obra criadora de Deus. Isso é algo extraordinário. A segunda sentença aqui diz: o meu poder está exaltado no Senhor. Isso tem relação com a sua vitória sobre seus dramas, sobre a sua crise, sobre as suas fraquezas, sobre a sua história, não é, de dores, de abandono e de traumas. Ela diz: o meu poder está exaltado no Senhor. Veja que ela não atribui a seus próprios méritos, esforços, e ela não se lamenta pelos outros, do contrário. Assim como a gratidão que ela tem a Deus, ela também confere a Deus o poder de executar, de exercer a sua maternidade. Ela diz: o meu poder está exaltado no Senhor, ou seja, ela não faz uso disso para passar em rosto a sua inimiga, ela não faz isso para bater no peito e dizer: eu consegui. Não, ela faz isso para dizer: Deus, muito obrigado por tudo, obrigado por tua misericórdia, obrigado pelo teu cuidado. A minha alegria hoje, a minha conquista é resultado da grandeza do Senhor. O meu poder exulta no Senhor. Ter filhos para a glória de Deus, para a honra e o louvor do nome de Deus. Afinal de contas, esse foi o voto que Ana fez, que uma vez que ela tivesse um filho, ela então entregaria o seu filho a Deus. E o seu filho se chama Samuel, não é? E logo que ele cresceu, ela o levou para o sacerdote Eli, e então ele serviu ao Senhor. Ela cumpriu com o seu voto. Meus irmãos queridos, nós nunca sabemos, você nunca saberá que destinos os seus filhos terão. Se serão destinos felizes, virtuosos, se serão destinos trágicos, se eles farão escolhas ruins. Isso é algo que nós não temos domínio, controle.
e às vezes, como pais, nos angustiamos, né? Nós criamos e ali cada momento que passamos com eles, de carinho, de atenção, até do trabalho que eles de fato dão, até essas coisas criam marcas muito fortes. A nossa relação, o modo como nós nos dirigimos a eles, as marcas que imprimimos neles, mas eles têm a sua individualidade. Isso é algo do qual nós não podemos manipular, é algo que, se tentarmos de alguma maneira cristalizar, eles vão quebrar esse limite e vão seguir seu próprio rumo. Onde deve estar a nossa confiança? A nossa confiança deve estar de que nós, lá no início, já fizemos a coisa certa. Nós entregamos, consagramos esses filhos ao Senhor. E nós, apesar de serem adultos e terem seus caminhos, seus destinos, nós vamos ter a esperança de que Deus, por meio de sua mão soberana, os guiará. Agora, enquanto pequenos, a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele for adulto, quando ele for velho, não se esquecerá dele. É uma sentença muito forte. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for velho, quando crescer, quando for maduro, não se desviará dele. Os caminhos, as escolhas podem até ser objeto de nossa reprovação, mas se você, na fase da primeira, da segunda infância, ensinou seu filho no caminho que ele deve andar, agora, ore para que Deus o desperte. Em algum momento, mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba, Deus haverá de lembrá-lo que origem ele tem. Seja o melhor pai que você puder ser. E ser o melhor pai não é ser paternalista. Ser a melhor mãe não é aceitar tudo. Não é fazer tudo que o seu filho quer. É fazer tudo que ele precisa. E Deus lhe dará força para isso. Lhe dará também sabedoria. A palavra do Senhor diz: todos os teus filhos são do Senhor, e grande será a paz sobre eles. Meus irmãos, a terceira e última sentença desse texto é: a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Com algum prejuízo, mas estão conseguindo? Muito bem. Vou falar pausadamente, em frases longas, vocês consigam me ouvir. A terceira sentença é: a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Eu recordo um testemunho de um pastor amigo meu. Ele disse que a sua filha mais velha, aos 18 anos, chamou ele e disse: pai, hoje eu completo 18 anos, portanto me torno responsável por minhas próprias decisões. Ele disse: pois não, minha filha, nós já preparamos a sua festa, nós vamos àquele restaurante que nós vamos todos os anos para comemorar o seu aniversário, o seu restaurante favorito. Ela disse: hoje eu não quero. Hoje eu não quero comemorar com o Senhor. Eu não quero comemorar com a minha mãe. Eu não quero comemorar com os meus irmãos.
Hoje eu quero comemorar com os meus amigos. Pai, a partir de hoje eu não vou mais para a igreja. A partir de hoje eu não acredito mais em Deus. A partir de hoje eu não vou ter a mesma vida que vocês têm, nem a vida que você me ensinou a ter. Porque eu aprendi que eu tenho minhas próprias escolhas, e minhas escolhas não coincidem com as escolhas de vocês. Ele disse para mim: Francinilson, eu quase morri. Inclusive ele infartou depois. Ele disse que naquele dia, quando ela saiu, ele caiu de joelhos, chorou torrencialmente e disse: Deus, aonde foi que eu errei? Não é a primeira pergunta que a gente faz? O que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? E Deus disse para ele: você não errou. Nem eu, o Senhor, erro. E ele disse que se passaram anos vendo a filha sair de casa à noite e chegar de manhã. Ele disse que uma noite, preocupado, ele ligou para a filha e disse: minha filha, onde é que você está, pelo amor de Deus? Venha para casa. Ela disse: pai, eu estou, e não mentia para ele, dizia onde é que ela estava: eu estou em tal lugar, mas eu não vou para casa agora. Ele disse que, angustiado, ele foi buscar ela, naquele período que estava havendo aqueles ataques das facções aqui em Natal. Então ele saiu de casa, né? E quando ele chegou na festa, ele flagrou uma cena que ele não desejava ver. Ele viu a filha dançando e acariciando amorosamente uma outra moça. Ele disse que ali mesmo na festa não suportou, caiu de joelhos e disse: meu Deus, o que é que está acontecendo com a minha família? Minha família está desmoronando. E ele disse que depois disso cessou as tentativas de convencê-la, né? Ele disse que quanto mais tentava conversar com ela, convencê-la, ela se comportava cada vez mais rebelde, usando palavras de baixo calão, atacando a fé. E ele disse que ficou orando com a esposa, até que um dia, depois de anos, no dia do aniversário dela, eles foram para o mesmo restaurante e ligaram para ela: minha filha, nós estamos aqui comemorando o seu aniversário. Ela disse: pai, eu estou a caminho do restaurante. E quando ela chegou lá, chorando, abraçou o pai e a mãe e disse: quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz. Eu machuquei vocês, eu magoei vocês com a minha arrogância. E ela abriu o coração e disse: eu fugi de vocês, eu tentei fugir de Deus, mas eu não consegui. Dias atrás, eu estava em um show, e o cantor parou o show e disse assim: gente, eu vou cantar essa música em gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado. É possível que a maioria de vocês não conheça essa música, mas eu ouvi e achei muito bonita, e eu queria cantar em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E ele cantou: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, que entra na minha casa, entra. Ela disse que quando ouviu aquela música, Deus estava dizendo: você pode fugir dos seus pais, mas você jamais fugirá de mim. Eu amo você e vou buscar você aonde você estiver. Meus irmãos, nós não sabemos os planos de Deus. Nós não conhecemos os grandes planos de Deus. Nós não temos domínio do que Deus pode fazer. As nossas condições e possibilidades são muito pequenas, mas as possibilidades de Deus são infinitas. Eu quero concluir deixando uma mensagem de alento ao coração dos pais. Confie em Deus. Descanse o seu coração na providência divina. Integre os seus filhos inteiramente nas mãos do Senhor, e Ele cuidará dos seus filhos.
Em último lugar, eu aprendo com a maternidade o fato de ser uma bênção a maternidade. É quando eu contrasto com este mundo. Eu sou um pesquisador, como vocês sabem, não curioso para ser mais preciso. Encontrei uma ONG nos Estados Unidos de mulheres que se arrependeram de ser mães e estão ajudando outras mulheres a superarem esse drama. E que drama é esse? De terem gerado filhos. Mulheres que estão em sofrimento porque são mães. Olha que inversão de valores. Eu vi o depoimento de uma mulher que dizia: eu tenho mais prazer e amor pelo meu cãozinho do que pelo meu filho. Que inversão de valores. Essas mulheres não se deram conta do grande milagre que é a maternidade e a grande bênção que é ser mãe. Esse movimento iniciou-se no século passado com o feminismo, que quis empoderar as mulheres, tirando delas o papel mais nobre, mais belo, mais grandioso, que é o dom de serem mulheres femininas, com características que as fazem únicas nesse mundo, sobretudo a capacidade de serem mães. Deus poderia ter, certamente, pelo seu divino poder, meios pelos quais trariam o seu filho a este mundo para salvá-lo, mas decidiu fazer isso por meio da maternidade, sem a participação do homem. Isso é absolutamente fantástico. Em último lugar, para homens, mulheres e filhos, Deus não rejeita a oração sincera de alguém que está humilhado, quebrantado, que tem o claro reconhecimento de que Deus pode todas as coisas, inclusive não me dar aquilo que eu estou pedindo. Se você não receber aquilo que você está pedindo, fique certo de o que Deus está te dando em substituição a isso é muito melhor. Porque Ele é um Deus que nós chamamos de Pai, mas que possui, sem dúvida, todas as características e reúne todas as melhores características da mais honrada, a mais aclamada, talvez mais famosa de todas as mães. Confie no Senhor, entregue a Ele os seus caminhos, sobretudo, faça conhecidas as suas orações, conte a Deus a sua história, e Ele vai lhe trazer clareza, contentamento, direção, felicidade, e você cantará como Ana o hino da vitória.